Vamos lá. Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, tão bonito, que Ele nos reserva esse momento maravilhoso de estarmos com Ele em torno da palavra, né? É bom destacar a palavra na igualdade da Eucaristia, né? O mesmo valor da Eucaristia tem a palavra. Jesus está presente na palavra e na Eucaristia da mesma forma. Então aqui reunidos nós vamos estar em torno da palavra, onde Ele está presente no nosso meio. Então vamos nos colocar perante Ele, né? Primeiramente fechando os nossos olhos, inclinando a nossa cabeça. Vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, buscando seguir de uma forma constante esse caminho tão bonito que Ele preparou para nós, né? No desapego, não se ligando às coisas do mundo, não deixando o mundo interferir na nossa vida, na nossa liberdade, na nossa ação em relação à vontade do Pai. Então deixe lá fora tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa jornada. E aqui, nesses momentos, vamos fazer o que é certo. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então convide Ele a entrar, a fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Busquem conversar com Ele nesse momento, colocando aí as suas necessidades perante Ele, as suas preces. Em especial vamos pedir que Ele venha animar a todos nós, né? Essa noite, aumentar a nossa fé. É importante também que Ele abra o nosso coração ao entendimento, né, daquilo que Ele deseja transmitir para nós. Senão Ele vai transmitir e nós não conseguimos entender. Então que Ele possa abrir a nossa mente, que é muito limitada, né, nosso entendimento, para entender melhor essas verdades que Ele vai nos ensinar essa noite. Então peçam a paz, a saúde para todos nós, para a nossa fraternidade, né, para a nossa família. E, em especial, vamos pedir a paz para o mundo inteiro, para que as pessoas possam fazer esse papel de conversão, aceitar Jesus em seus corações. Só assim teremos paz no mundo. Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o nosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos completamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então o Evangelho de hoje, repetindo, é Lucas 6, versículo 17. Depois pula para o versículo 20 e continua até o 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória
Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente, peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês. E depois nós voltamos para a partilha.
Pronto, meus irmãos, deu para dar uma lida? Então vamos começar, né? Vou dar uma pequena pincelada, como sempre nós fazemos. Depois vocês continuam, né? Tá bem? Tá ótimo. Então, vamos lá. Então esse... É com doce de abóbora ou sem doce de abóbora, Luizinho? Não, doce de abóbora já foi. Então esse evangelho é muito bonito, diferente de Mateus. Mateus é o sermão da montanha, esse aqui é o sermão da planície em Lucas, né? Então Jesus estava com os seus discípulos no alto da montanha. Não são todos os discípulos, alguns dos seus discípulos, eram poucos ainda, no alto da montanha, bem provável que estavam lá em oração, né? E quando eles descem da montanha, aqui no texto é interessante entender isso, né? As pessoas estavam esperando Jesus e os seus discípulos, e diz aqui no Evangelho que tinha discípulo deles também ali embaixo esperando, né? Então foram alguns que subiram e os seguidores. Então tinham muitos seguidores, né? E aqui é chamado também de discípulos. E uma multidão de gente, né, enorme ali, que aqui diz no texto, de várias regiões, né, que ali estavam também para poder ouvir Jesus, né, para poder ser curado das suas enfermidades, né, e tudo mais. Estavam ali aguardando. E Jesus então, junto com esse povo na planície, um lugar plano, ele começa a conversar com eles, né? Um detalhe interessante que eu gosto de colocar aqui é Jesus levantou os olhos, né, para os seus discípulos, né? Olhando para os seus discípulos, levantou os olhos, né? Bonito isso. Jesus estava embaixo, né? Levantar os olhos, ele estava embaixo, os discípulos estavam em cima, né? Olha, um Deus que se coloca no nosso meio, né, abaixo de nós, precisa, para olhar para nós, levantar os olhos, né? Que lindo que é esse início aqui desse evangelho, né? E olhando então para os seus discípulos, ele diz a maior de todas as bem-aventuranças, tanto aqui em Lucas como em Mateus, né, que são as mesmas, né? Esse início aqui. Então, bem-aventurados, ele diz para os seus discípulos, vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Não precisa mais nada, só essa já é o bastante, né? Vós, os pobres, né? É aqueles que deixaram tudo, né? Quantas vezes que nós vemos nos evangelhos, né? No momento que aceita Jesus, diz sim a Jesus, deixa tudo e segue. Esse deixar tudo é tudo mesmo, é todas as coisas desse mundo, tudo que nos envolve. A pessoa entende que esse mundo aqui é um mundo de faz de conta, um mundo de ilusão, que não vale a pena se prender a essas coisas todas. Vamos deixar tudo aqui, nada é nosso, né? Então não tem sentido nenhum para quem consegue entender as verdades que Jesus vai ensinando. Não tem sentido nenhum ficar preso às coisas desse mundo. Então, a pobreza tem esse significado, que eu não tenho nada desse mundo, não me importo com nada desse mundo, né? Fique para vocês, eu não quero, né, nada do mundo, né? Eu quero entender cada vez mais as coisas de Deus que Jesus está ensinando, né, sobre esse reino tão bonito, tão maior, do qual nós viemos de um lugar, nesse reino maravilhoso, né, da casa do Pai. Estamos aqui nesse mundo apenas para aprender lições, e depois voltamos para esses lugares maravilhosos, né? Então aqui é apenas um lugarzinho medíocre, que não vale a pena, né, depois de sair daqui você não vai nem se lembrar desse lugar, né, porque não vale a pena a lembrança, né? Mas sim que vale a pena as lições
que você vai adquirindo aqui nesse mundo, né? E a maior de todas as lições é o amor, né? Deixar de lado o egoísmo e colocar no lugar o amor, né? Por isso então que Jesus continua: bem-aventurados vós que agora choram, né? Bem-aventurados vós que são odiados, que expulsam, né? Que não querem ficar com você, enfim, que choram, que vocês vão ter, né? Nesse outro momento, né? Dessa passagem por uma outra vida, né? Vão ter as regalias, né? De tudo aquilo que aqui você não teve, né? Daí, pelo contrário, aqueles que tiveram, né? Como ele diz aqui, ai de vós, né? Depois o Mário vai colocar bem isso aí para nós. Ai de vós, né? Tem a diferença do Mateus, né? Ai de vós, né? É interessante isso. Ele está se referindo àqueles que não o ouvem, aqueles que estão ligados no mundo, aqueles que não praticam o amor, está preso no egoísmo, né? Fixado nas coisas do mundo. Ai de vós, né? Porque não entenderam nada da proposta, do que estão fazendo aqui, estão vivendo num mundo de ilusão e se perdem nas ilusões, né? E não andam, não vão para frente, né? Não caminham, né? Então são os pobres coitados mesmo, né? É por isso que nós temos que rezar, né? Para que eles façam um papel de conversão. Tá aí, uma pequena pinceladinha, tem muita mais coisa aí que gostaria que vocês fossem acrescentando de acordo com a inspiração que tiveram. Vamos lá, quem quer começar? Ninguém? Ninguém, Luizinho, hoje é só você e o Mário. Então vai lá, Mário, vai lá. É um texto bastante interessante, mais interessante um pouco, né? Porque assim, é uma orientação para nós, assim, direta, né? Exatamente, é bonito, né? Então a gente vê aqui no Evangelho de Lucas, né, que Lucas faz 4 bem-aventuranças, né, e 4 advertências. São advertências, né? Mateus não. Mateus faz só as 8 bem-aventuranças, não tem nenhuma advertência. E só tem nesses dois evangelhos, né? Marcos e João não tem. Mas ele é assim, de suma importância, né? Todos os trechos do evangelho são muito importantes, mas esse assim chama a nossa atenção, né? Quando fala da bem-aventurados ou felizes, né? São aqueles, né? Então ele deixa bem claro, né? Ele cita que primeiro a questão das multidões ali, né? Que já, se a gente seguir um pouquinho mais adiante, né, essas multidões que vinham, né, o objetivo deles, eles tinham vindo para ouvir Jesus e ser curados das suas doenças. Não é um povo que busca alguma coisa, né, necessita de alguma coisa. E justamente é um povo que tem uma certa esperança, né? Essas pessoas que procuravam Jesus não estavam bem, né? Nem de saúde, nem socialmente, enfim, eram pessoas que viviam problemas. Assim como nós hoje, né? Tem as mesmas coisas. Passou o tempo, mas o ser humano evoluiu tecnicamente, mas espiritualmente nós somos iguais, né, a esse povo. Nós desenvolvemos a tecnologia, né? Mas foi se evoluindo. Isso que é o perigo, hein? Né? É um perigo muito grande. Nós somos a mesma coisa naquele tempo. Nós buscamos essa felicidade, que naquele tempo era alguma coisa, hoje para nós é alguma coisa mais um pouco, né? E, enfim, a gente então busca nessas frases, nessas situações, nessa condição que Jesus se apresenta, e trazendo para os nossos dias, né? E deixa claro aqui, né, quando ele fala, felizes vós pobres, né? Essa pobreza que Jesus fala, ela vai além da pobreza material,
A pobreza é a simplicidade, aquilo, a humildade, né? A gente se esforça para ser pobre, né? Para ser humilde, simples, né? Lógico, que ninguém quer ser pobre, miserável, pensando nesse, né? Só nesse sentido, né? Tem esse sentido, né? A questão também de fome, né? Essa fome também é a mesma coisa, não é só fome física, mas é uma fome por justiça, por dignidade, né? E depois ele fala que felizes também vós que agora chorais, né? Porque é a vez de rir, né? Então, esse choro ele se relaciona a alguma dificuldade, aquilo que não se conforma com certas coisas, é um sofrimento, porque vocês vão sorrir. O sorrir aqui é a felicidade, né? Futuramente. E quando ele fala dos homens, né, que vão ser odiados, né, e rejeitados, mas por quê? Vão ser odiados por quê, né? Vai ter algum motivo para ser odiado, né? Alegrar, né, como é que ele fala aqui, dos homens, aqui no meu diz assim, ó, felizes serei quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem, prescreverem nosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Então, por causa do Filho do Homem, ele quer dizer aquele que segue Jesus, né? Então eles vão ser sujeitados a toda essa condição aí, né? Mas por fim eles vão ser bem-aventurados, vão ser alegrados por conta disso. Então essas bem-aventuranças, né? Fica claro. Mas aí vem as advertências, né? Então há uma orientação, né? Jesus coloca esses quatro elementos, o 4 na Sagrada Escritura, né? Tem um significado, né? As 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, enfim, o 4 tem um sentido assim. Mas depois ele faz as advertências, né? Aí que é a coisa, né? A gente busca as bem-aventuranças, né? Mas sabendo o que, através das advertências, o que nós não devemos fazer. Então parece o que nós podemos fazer, Jesus não obriga a nada, né? Liberdade total aí, ele só orienta, né? Tanto para o bem quanto para o que pode acontecer, né? Então é muito interessante, até grifado aqui na minha Bíblia, eu grifei aqui, né? As maldições, né? Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ricos aqui é que eles se há a consolação, eles se consolam porque são ricos. Acham que tem tudo porque tem dinheiro, essa riqueza. Não é por aí, né? Tem que ficar bem claro isso, né? Agora, esses que estão bem saciados, né? Porque quando ele fala assim, é porque essas pessoas são é uma condição de egoísmo. Olham só para si. Jesus não é contra quem é rico. Não é isso, quem também saciado, mas que também tem um olhar para aquele que precisa, pelo menos, não precisa ser rico, mas que tenha dignidade, né? A riqueza não é só de dinheiro, né? Mas de exclusão. A pobreza é exclusão também, né? Então, Deus não tem nada contra os que são ricos, mas os que são gananciosos, eles não conseguem enxergar a necessidade do outro, né? E da mesma forma, né? Os que estão saciados, que não precisam de nada, acham que não precisam de nada. Aqueles que riem, né? O riso aqui é uma alegria que vai contra o luto, né? E vai de chorar. Quem está rindo, né? Pode chorar depois, né? E aqueles que, quando todos vos bem disserem, do mesmo modo, os pais tratavam os falsos profetas assim, né? Então, é assim, eu resumindo, o que se diz para mim deve ser de uma maneira entendível para todos que leem isso, né? Tem uma receita, né? A receita para ser feliz aqui, a felicidade com relação ao reino de Deus, né? E a infelicidade
da proposta humana, né? Da tentação, da fraqueza humana, né? Que só presta atenção naquilo que teoricamente é bom aqui na Terra só. Mas a bondade a convivência com Jesus, né? Com Deus, o futuro, faz parte do nosso dia a dia. É aqui, né? Quando a gente está saciado, tem tudo, tem fartura, e não consegue olhar para aquele que não tem nada, que fica quieto, acha que está tudo muito bom, né? É um pecado complicado, né? Então é essa advertência que Jesus faz, é para a gente que, de certa forma, nós nos colocamos aí entre os bem-aventurados, né? Nós temos casa para morar, nós temos emprego, né? Assim, nós não passamos fome, não somos milionários, né? Mas, de certa forma, nós temos que reconhecer isso. Mas tem, por outro lado, tem muita gente, né? Que a gente muitas vezes vê e passa desapercebido, não dá a devida atenção. Aquilo, a pobreza, a desigualdade, a injustiça, não nos incomoda. Então, ai de nós, né? Se tudo isso não nos incomodar, ai de nós. Então, eu acho que, resumo, né? Essa mensagem, que eu entendo, para mim, é isso. Né? Não é a quantidade do que temos, né? Mas aquilo que não nos falta, que já é o suficiente para nós, e que não deixa que nós ficamos cegos diante daquilo que a gente não está vendo ou não está querendo ver. Muitas vezes a gente não quer ver, mas muitas vezes a gente não pode ver, porque a propaganda, né, da ganância nos traz uma cegueira também, né, nesse ponto de vista. Né? A gente fica cego, não consegue ver, nem ouvir, nem sentir o problema do outro. Não que a gente vai resolver tudo, mas a gente tem que ter essa percepção, né? De que a coisa não está boa, né? Então eu acho que é isso, viu, Luizinho? A leitura diz para mim hoje. Muito bom. Então, se a gente ficar lendo todo dia, a gente vai descobrindo uma coisa. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Vamos ver se eles falam. Vai lá, Ilza. Eu ouvindo o que o Luizinho falou e o que o Mário falou também, a gente pensa assim, esse evangelho ele está dizendo o nosso caminho, né? O caminho da felicidade, né? Ele está dizendo, olha, faça isso. É que não é fácil, não é verdade? A gente, no mundo de hoje, a gente seguir Jesus não é fácil. Infelizmente, né? Acho que foi o Luizinho que falou, né? Que a gente está muito adiantado na tecnologia, né? Se descobre tanta coisa. Acho que o Mário que falou, né? Mas a gente ainda está com a nossa espiritualidade lá atrás, né? Então, eu acho assim, esse evangelho traz pra gente, olha, segue, faça isso, né? Ele tá dando os caminhos pra gente, né? Então, a gente teria que ser mais obediente, eu acho não, tem que ser, né? É que a gente acaba, às vezes, cedendo às cobranças que hoje a gente tem, as situações de hoje, a gente acaba fazendo coisas que não, né, que saem do caminho. Mas ele está aí, é o que o Mário falou, é uma receita mesmo. Olha, quer ser feliz? Está aqui, cumpra, né? Cumpra o seu caminho. Então, acho que é um pouquinho isso também. Muito bem, Ilza. É interessante, Jesus, quando ele veio para cá, ele tinha o pleno conhecimento do mundo espiritual. E o céu para ele estava aberto, né? Ele via os anjos subindo e descendo, né? Então ele tinha aquele pleno conhecimento. E ao mesmo tempo ele estava aqui na Terra ligado como nós estamos, né? E como ele tinha pleno conhecimento e sabia de tudo, ele busca transmitir para nós, né, esses ensinamentos para que nós possamos seguir por um caminho, né, sem passar pelo sofrimento, pelo erro, né, pelas quedas. É como um pai, uma mãe, né, Ilza? Sua mãe falava para você, os nossos pais falavam para nós, olha, não faz tal coisa porque você vai, né, pode se machucar, pode se dar mal, você vai sofrer, né? Por quê?
Porque eles já passaram por determinadas coisas e não quer que você passe por aquilo, não é verdade? Mas a gente na burrice acaba fazendo as coisas erradas, depois vem aquela palavrinha, por que eu não ouvi o meu pai, né? Ele me falou para mim não fazer tal coisa e eu não ouvi, acabei fazendo, deu errado, né? Mas você aprendeu, porque você passou pelo erro, mas não passou pela advertência do pai, pelo ensinamento do pai. Se tivesse acreditado no que o pai falou, você não ia sofrer. Da mesma forma, Jesus, ele tem o céu aberto, ele está ensinando para nós, né, ou como chegar a esse lugar sem passar pela dor, pelo sofrimento, né? Então, por que nós deixamos ser levados, né, e não acreditamos? Então, é uma burrice muito grande, não é verdade? É muito, muito grande, né? Então, as pessoas que estão no mundo, que não estão acreditando nele, não estão ligados nesse mundo espiritual, mas apenas ligados ao mundo material, são esses que não têm, né, nenhum interesse na palavra de Deus, somente nas coisas do mundo, estão ligados apenas ao mundo e não querem ouvir, né, nada fora que seja desse mundo aqui. Pelo contrário, Jesus, ligado nos dois mundos, ensina os seus discípulos também a estar ligados nos dois mundos, né? Porque os seus discípulos estão, quer queiram, quer não, Jesus e os discípulos estão no mundo, necessitam das coisas do mundo, né? Mas não estão presos no mundo. Ao contrário, quem não escuta a palavra, não escuta Deus, fica preso apenas no mundo. E daí fica escravo do mundo. Isso é terrível, né? Então Jesus veio trazer a liberdade, né, Ilza? Veio trazer a liberdade. E como é triste, né, nós vendo as pessoas aí que estão ainda presas às coisas do mundo, né? As drogas e tantas outras coisas, os governantes que nós vemos aí querendo o poder a qualquer custo, né? Como é triste viver no mundo, né, preso ainda às coisas do mundo. Então ele nos ensina a estar aqui no mundo e começar já agora a viver as coisas do mundo espiritual que nos esperam lá, né? Viver o seu reino aqui e agora. É tão bonito isso, meu Deus do céu, se pudesse fazer com que todas as pessoas entendessem essa verdade, né, Ilza? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que entender um pouco, pelo menos, né, Luizinho? Que olha, pelo menos um pouco, né? Não é pelo tão menos entendesse um pouco. A gente vê que ainda falta muito, né, Luizinho? Nossa. Muito, muito. Você vê cada coisa errada que as pessoas fazem por aí, meu Deus do céu. Nossa! É triste demais, mas vamos continuar, né, a nossa caminhada aí. É a nossa missão, que é a mesma missão de Jesus, não tenho dúvida, é a mesma missão de Jesus. Vamos lá, quem mais quer falar? Marcelo, quer comentar alguma coisa? Não? O Marcelo está meio escuro hoje. Sério, não dá pra vocês enxergarem aqui? Dá pra ver um pouco. Eu dei uma clareada aqui no... Isso. Nosso evangelho de hoje é maravilhoso. Como a Ilza falou aí, nós comentou também. É uma receita para felicidade. E, ao mesmo tempo que é uma receita, né? Jesus ele chama atenção também, chama atenção das pessoas, como o Luizinho falou aí, que estão presas, né, no mundo, né? E às vezes não percebe, né? Ganância tanto da pessoa, a pessoa não percebe que às vezes tem um irmão precisando de ajuda, né? Então
nós praticar, né? Fazer a nossa parte. Porque hoje nós somos os discípulos. O segmento de Jesus ele é maravilhoso, né? Mas é difícil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, acho que não teria nem graça, né? Se fosse fácil. Jesus ele gosta de dar alento, né, por tudo que os discípulos iam passar, né, de perseguição, né. A gente sabe, né, como acabou toda essa. Acho que o único que não foi martirizado foi João, o evangelista. O resto passou tudo por provações. Jesus ele diz aqui no final, aqui, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Jesus vem dar esse alento para os discípulos, né? Porque vale a pena seguir o caminho reto, não o caminho a gente se melhora cada dia mais, né? Dando vários exemplos aí, né, de pessoas que se converteram, né? E tem que fazer a nossa parte, né? Muito bem, Marcelo. Eurico, quer falar? Hoje não, Luizinho. Tá bom. Conceição? Já foi bem explicado, né? Já deu para te aprender bastante, né? E hoje, assim, as bem-aventuranças são caminhos que Jesus está nos indicando, né? Para a gente refletir onde a gente está encaixando, onde é que a gente precisa aprender mais, estar mais atentos. Podemos dizer assim, um caminho, né, da felicidade, né? O caminho que a gente precisa seguir, né? Para ir ao encontro dele. Então ele está nos dando dicas, dando caminhos, né? Eu vejo assim, para a gente refletir, ver onde a gente está encaixando, o que a gente não está fazendo nesse sentido, né? Então ele está nos dando dicas, né? Então cabe a gente refletir. Esse evangelho a gente nunca deve ler uma vez só, né? Deve ler várias vezes e refletir. O que ele está pedindo para a gente aí? O que ele está nos ensinando aí, né? É um caminho de felicidade, que ele está nos ensinando o que a gente precisa para ser feliz e seguir ele feliz, né? Então, eu acho assim, eu vejo assim, são dicas que ele está dando para a gente refletir, ver onde a gente está encaixando, onde a gente precisa melhorar, mudar, né? Se é mesmo o caminho de felicidade, né? Quando o evangelista fala, né? Felizes, né? Aí ele fala bem-aventurado, mas feliz e bem-aventurado é a mesma palavra, né? Onde a gente está encaixando aí. Então, acho que a gente refletir bastante para esse evangelho, porque ele nos convida a isso, né? A refletir. Muito bem, Conceição. Um momento de para botar um pouco de tempero na Paula, né? Só para, assim, você vê como o Marcelo vai gostar. Em Mateus é o sermão da montanha, né? Onde diz assim: vendo ele as multidões, subiu a montanha. Em Lucas começa assim:
desceu com eles e parou no lugar plano. Desceu. Um ele subiu na montanha, no outro que foi no lugar plano. Afinal, não tem nada a ver, né? Não importa o lugar, se ele subiu, se ele desceu, importa o que ele falou, né? Na teologia tem muito desses detalhes, né? A pessoa se pega em situações assim, mas a essência não está aí, né? Que diferença faz se ele subiu a montanha ou se ele desceu para a planície, né? A montanha é o lugar que Jesus se retirava para rezar, né? Uma tradição, né? Subia a montanha para orar, para refletir. Mas aqui ele desce, quer dizer, descer, ele se igualar, colocar no mesmo nível, né, das pessoas, né? Curiosidade, né? Mas a gente tem que prestar atenção, né? Mateus é muito o Evangelho de Mateus é focado assim muito na justiça, né? Mateus é puro com a justiça. Ele tem aquele sangue judeu, né? Tanto é que no Evangelho de Mateus jamais ele pronuncia a palavra Deus, de jeito nenhum, vocês não vão encontrar. Ele não fala jamais. É reino dos céus, né? Os outros não, reino de Deus. São curiosidades, são coisas assim que a gente se pega, mas a gente tem que pensar, né? Que nem nesse caso, né? Subiu a montanha e no outro ele desceu. Não faz diferença nenhuma, né? Mas se a gente pensar, né? Ele desce para ficar no mesmo nível, né? Para se colocar na mesma posição do humano, né? E na montanha se aproximar de Deus, né? A palavra que vem de cima, né? Ela é sempre bem ouvida, bem recebida. Curiosidade, né? Mas também é bom para a gente refletir essas coisas, porque a gente passa, né? A gente passa, né? E não percebe esses detalhes, né? Marcelo? Interessante, né? Subiu ou desceu? Não importa, né? Não importa a mensagem, não. Eita, isso aí. Isso. Muito bem. Mais alguma coisa? Quem não falou? Todo mundo falou, né? Acho que é só o livro que eu não quis. A Rosa caiu, a internet dela, ela saiu, tá? Então podemos encerrar então, Ilza? Podemos, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, por tudo isso que Ele nos ensinou nessa noite, né? Tendo a plena certeza de que nós nada fizemos, Ele fez tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo, Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade, sobre a nossa família. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, alguém que esteja aí perdido aí nas coisas do mundo, nos vícios, nos prazeres, que Deus possa tocá-lo nesse momento. Vamos pensar naquela pessoa que está doente, acamada, que Deus possa ir ao encontro dela nesse momento, também abençoá-la. Coloque em especial os meus pais. Rezemos por aqueles que já partiram, né? Lembrando os nossos irmãos da fraternidade em especial, né? Nas lembranças de cada um de vocês, coloquem as pessoas da família que já partiram.
Que Deus possa nesse momento tocá-los também. Deus está em todo lugar, né? Pelas famílias desajustadas, que Deus possa trazer a paz, possa abençoá-los também. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Amém.